Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo isso no futuro no YouTube, talvez não faça muito sentido. Se fizer, avisa pra gente. Eu tenho aqui os alunos que estão comigo ao vivo, aqui da disciplina, né, tendo aula comigo ao vivo, e a gente vai começar hoje a disciplina de Criação de Personagens 2. Então essa aula vai ser eu falando sobre como que a aula funciona, qual que é o conteúdo da matéria e quais são os trabalhos que a gente tem durante o semestre, né, para já ficar registrado o nosso planejamento de semestre. E fica mais fácil também depois, no dia a dia, a gente poder né, balizar isso. Então, de novo, se você estiver vendo essa aula no YouTube por acaso, realmente essa aula não deve fazer sentido nenhum para você, porque ela é sobre o processo da PUC. Alunos matriculados têm que ver, então tem os alunos que estão ao vivo aqui comigo, né? E se você não, chegou atrasado, foi matriculado depois e está vendo esse vídeo também no meio do processo, é interessante que você assista esse vídeo até o final, ele é a introdução do curso, ele é uma ementa. Outra coisa importante essas aulas, elas fazem parte de um conjunto de aulas. Então, se você está vendo essa introdução e pensa assim, nossa, eu quero fazer curso de criação de personagens da PUC, você tem que ver os vídeos, né, na ordem da playlist até o fim. E esses vídeos ainda vão ser enviados, então tenha paciência se você tiver no meio do caminho e estiver faltando um vídeo, deve ser porque eu estou produzindo ainda. E se tiver a lista completa, pô, assiste aí e me fala se você aprendeu, porque, né, vai que. Então, vamos lá, vamos começar com dando um alô, né, para os alunos que estão aqui. Gente, obrigado a todo mundo que apareceu aqui, que está no meu meeting chat aqui do lado direito da tela, tá? Vocês podem fazer pergunta quando vocês acharem necessário. É uma turma pequena, então não precisa preocupar demais em interromper. A gente tem muito, é um horário muito longo, né? Nossos horários de sexta-feira são de 4 horas quase de vida, né? Junto. Então vocês podem é, 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 interromper para fazer pergunta, isso não tem problema não, tá? E se você estiver assistindo, prepara, porque a gente vai parar igual pau de enxurrada aqui nessa conversa nossa. Isso não é para ser uma aula dinâmica rápida do tipo aprenda a esculpir em 5 minutos, impossível. É aprenda a esculpir em 50 mil minutos. E boa sorte. Né? Então é uma aula para ser lenta mesmo, ela para ser devagar. E, sei lá, põe de podcast, usa de ASMR, eu bato aqui no microfone de vez em quando. E põe para dormir, não sei. Né? Se você tiver com pressa, põe duas vezes. Né? Eu falo até devagar para dar certo. Então, as aulas elas acontecem no Teams, com a turma ao vivo, então é uma aula síncrona. A gente está junto no Teams fazendo esse trabalho. A gente tem um grupo no Teams, que é o grupo onde vocês estão cadastrados agora. Esse vai ser o nosso grupo o semestre inteiro. Talvez a gente inclua mais alguns alunos nesse grupo de vocês. Fazer a turma ficar um pouquinho mais gorduchinha, mas isso é uma possibilidade, a gente vai conversando durante o semestre, vai ter mais convidados nessa turma, né? E, como eu disse, as aulas elas são gravadas e disponibilizadas no YouTube. Uma coisa importante eu gravo essas aulas localmente. Eu não estou usando o sistema do Teams para gravar. Ou seja, eu não estou usando o servidor para gravar, estou gravando na minha máquina. Então, se a sua internet caiu, ou se a minha internet caiu, ou se a internet de todo mundo caiu, eu continuo gravando conteúdo aqui localmente. Então, o conteúdo não se perde, né? Você vai lá no YouTube e vê o pedaço que você perdeu, né? E você recupera isso. Então, não tem por que preocupar com... Ai, meu Deus, a internet caiu, cortou a aula. Não cortou a aula continua, a gente grava. E se você, por acaso, cair e voltar, você pode perguntar o que aconteceu no período que você estava offline. Mas lembra que a gente tem as aulas gravadas e disponibilizadas. E onde que elas estão disponibilizadas? Olha só que bonitinho. Como é que ficou bonitinho o meu link, ó. Daniel Perolima Playlists. Esse link é bonitinho. Esse é o primeiro link do nosso dia. Vamos vir aqui, ó. Eu vou abrir as nossas playlists. Yay. Aqui tem os playlists das coisas que eu gostei. Dá pra ver que Persona é um negócio que eu gosto bastante. A gente vai falar de Persona, se Deus quiser, o semestre inteiro.
Eu vou balangar a cabeça na cabeça de vocês por causa de Persona. É, Aqui já tem criação de Assets 2, ó, 2022, primeiro semestre, né? E tem a disciplina de criação de personagens 2, ela antes era criação avançada de personagens. Então, se você estiver muito apressado querendo ver o conteúdo, fala assim, meu Deus, eu quero muito ver esse conteúdo. Não vejo a hora de maratonar essa aula super lenta e cheia de volta. É só você pegar o playlist de criação avançada de personagens que tem as aulas do conteúdo que a gente está passando. Né? Ou seja, a criação avançada de personagens ela inclui as aulas de criação de personagens 2 de escultura, de modelagem, as coisas relacionadas à construção de personagem e dá certo. Inclusive, se você procurar aqui, eu tenho uma demonstração de modelagem de personagem que vai do zero, ou seja, que vai do concept até o personagem completo. Então isso aqui tem o processo 100% de eu fazendo, sem acelerar, sem corte, sem edição. Ou seja, você vê eu fazendo o personagem todo do zero. Isso também serve para quem está fazendo personagens, né? Ou seja, tanto as de criação avançada de personagens, quanto a de criação de rig para facial, quanto a demonstração de modelagem. São 100 vídeos, eu sei. São 100 vídeos, mas ele vai do concept até o render final. Né? Então eu não mostro só como que eu fiz a animação, porque é uma aula de modelagem. Então eu mostro até a finalização de modelagem do personagem, né? Então, você pegar aqui, eu estou modelando os detalhes, né? Fazendo pose, constraint. Então, assim, é um jeito de ver o processo inteiro. Pintando textura, colocando efeito, é tudo. É 100% do processo. Fazendo versão, jogando fora. É muito complexo. Então isso serve também para nossa aula, além das de criação Vou tentar avançada. produzir nesse final de semana. Deixa eu fechar isso aqui que sou eu falando na minha cabeça. Então, vocês podem ver qualquer uma dessas playlists que vocês acharem que é interessante para poder acompanhar, né? E tentem se colocar nessa posição é, 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 de perceber que, se é um playlist completo e eu quero fazer esse curso, eu vou provavelmente ter que ver todos os vídeos de teoria. Talvez os vídeos de feedback não precise assistir, mas os vídeos de teoria talvez tenha que assistir todos. Esses links, eu vou copiar esse link aqui no bate-papo para vocês. E aí, as fotinhas de vocês. Mas eu vou mandar esses links todos da aula de hoje no Canvas, tá? Então, se vocês perderem esses links, lembra que no Canvas eu vou enviar todos os links, vou enviar a descrição da matéria, essas coisas todas. Né, vocês vão ter acesso a isso pelo Canvas. Nosso trabalho todo vai ser no Canvas esse semestre, só que meu Canvas ainda está sem vocês, ó, não tem a matéria aqui ainda para mim. Mas a gente vai fazer tudo pelo Canvas, certo? Dessa parte de uma nota, parte de comunicações, essas coisas, tá? Ou seja, além dessa pasta aqui, ó, do YouTube, a gente tem uma pasta de material didático e entrega de trabalhos. Então, tem uma pasta de entrega de trabalhos e material didático. Olha só. Vai aqui, ó. Ei, essa é a pasta da matéria. Aqui tem as pastas de entrega de trabalho. Vocês vão ver que a gente tem 3 trabalhos durante o semestre, fora o TI, né? Eu tenho uma pasta de material didático e uma pasta de reavaliação que, se Deus quiser, eu nunca vou usar, né? Na pasta de material didático, a gente vai ter plugins que são úteis para a gente, documentos que podem ser úteis para a gente, materiais e texturas. Então, por exemplo, tem tecido aqui, ó, tem vários tipos de tecido, né? Talvez dê para usar como uma estampinha para a roupa do personagem, né? Essas texturas são do Chocofur, são texturas livres, né, abertas, né? Tem da Pixar, tem textura para brush também, para a gente fazer brushes no Blender, né? Dá para fazer também material, mas esses aqui eles são direcionados para brush, né?
Então a gente tem materiais e texturas e tem alguns modelos. Modelo Base Mesh para escultura, ou seja, você não precisa começar do zero para esculpir, você pode começar a esculpir um personagem a partir de um Base Mesh, isso não é um problema, né? E tem as etapas de modelagem, caso você queira modelar alguma coisa, tem umas etapas aqui, tipo passo a passo de modelagem de mão, passo a passo de modelagem de pé, sei lá. Isso deve ser útil, Deus sabe, né? Mas a gente tem aqui alguns arquivos já na pasta da disciplina. Então, isso aqui ó, é a nossa pasta da disciplina. Vou eu copiar o link para vocês, olha que beleza. Copiou? Colou. E é nóis. Certo? Então, essas duas pastas são de conteúdo e o Teams é onde esse conteúdo é gravado. Deixa eu perguntar antes de avançar, vocês entenderam o que eu falei até agora, queridos? Legal. Legal, legal, legal. Então, se vocês entenderam, eu vou para a próxima etapa, que é contatos e dúvidas. E lembrando, se você está vendo esse vídeo e você não está matriculado, se você digitar esse link e for lá na pasta, você vai acessar ele, mas será que precisa? Você não vai entregar trabalho para mim? Você está no YouTube assistindo? Será que precisa? Mas tá lá aberto. Essa pasta tá, a pasta de material didático está aberta para leitura, então que a pessoa pode ler com esse link. Para comunicação, a gente tem as mensagens, né? Então, olha só. Se o assunto é um assunto oficial, gente, se o assunto é oficial, eu vou pedir que vocês mandem mensagem pelo Canvas, tá? O Canvas é a plataforma oficial da gente de trabalho didático. Então, se você tem vocês estão fazendo o TI, tá dando algum problema com o grupo, sei lá, tá dando algum problema com os trabalhos, tipo, dentro do jogo, as datas de trabalho não estão batendo com as datas de entrega que vocês estão tendo com os outros professores, tá sobrepondo atividade, ou então tá faltando conteúdo para o que vocês têm que entregar. Esse tipo de assunto que eu chamo de conversa oficial, ou seja, ela precisa ser o mais oficial possível, né? É importante que ela seja feita pelo Canvas, tá? Então, se você tem uma dúvida desse âmbito de assuntos que você precisa de uma resposta oficial minha como professor, né? Ou seja, envolve o processo didático da PUC, a gente vai usar o Canvas, tá? O Canvas ele notifica no meu e-mail, que notifica no meu celular, então na hora que você manda a mensagem eu meio que já sei, tá? E eu posso responder pelo próprio e-mail e fica no Canvas, fica oficial, funciona que é uma beleza. É um chuchu isso aqui. Então, pode usar o Canvas para coisas sérias, tá? Se a dúvida é uma dúvida mais besta, é um negócio meio tipo. Você não tem urgência, né? Porque se for urgência é sério. E se é sério, é Canvas. Você tipo assim, professor, será que um dia eu consigo conhecer o Silvio Santos pessoalmente? Ou será que você acha melhor pro meu portfólio? Bolinha de gude, cachorro quente? Quer dizer, essa dúvida ela não tem urgência, ela não tem demanda, né? Então ela pode ser feita pelo Discord, né? Então é uma dúvida que eu posso responder ela, tipo, e ela não precisa ter o caráter oficial. Então você pode mandar pelo Discord que a gente responde pelo Discord. Qual que é o ponto? Eu demoro um pouco mais para responder no Discord do que no Canvas, porque o Discord ele só notifica em uma das minhas plataformas, eu respondo, mas eu não vou responder com urgência, tá? Mas dá para tirar essas dúvidas pelo próprio Teams, pelo bate-papo do Teams? Dá. Esse mesmo tipo de dúvida poderia ser tirado pelo Teams, mas o Teams ele demora demais para me notificar. Dá um delay bizarro, assim, de quando vocês mandam mensagem para quando eu fico sabendo que tem mensagem. Então atrasa muito minha resposta. Então, de novo, se você não tem problema com, sei lá, quando que eu vou ver a resposta, tipo, vou fazer uma pergunta e é mistério. Quando ele responder, tá bom.
Aí o Teams funciona, né? Porque só Deus sabe quando eu consigo responder. Mas é sempre meio atrasado, então por isso que eu coloquei dúvidas com delay, né? Dúvida geral e dúvida com delay. Então, a gente tem esses três canais de comunicação para o nosso dia a dia, tá? Eu não tô usando outros canais, nem Telegram, nem WhatsApp, para esses assuntos de aula, tá? Com exceção, talvez, do representante de turma, porque representante de turma já é um outro rolê, né? A gente precisa, às vezes, entrar em contato com a turma inteira, e é um canal de comunicação rápido. A turma inteira precisa que o representante fale uma coisa urgente com o professor, e aí, tipo, está lá online. O WhatsApp, ele meio que desce essa hora, assim. Você fala, não, isso aqui é um negócio esquisito e a gente tem que falar via representante. Aí meio que funciona. Mas aí o representante da turma de vocês entraria em contato comigo direto pelo próprio WhatsApp, seria o caso, tá? Mas, galerão, eu não tô respondendo no WhatsApp não, porque tava ficando meio tenso, assim, eu não tava dando conta, não. Tava ficando meio turbulento. Mas, de novo, o representante de turma ainda tem algum acesso disso aí, tá? Outro aspecto dessa comunicação é que eu continuo usando a mesma estratégia. E aí, não mudou nada, não mudou nada. Ou seja, para as nossas dúvidas do dia a dia, né, de modelagem, de por que está dando errado no meu arquivo, sabe? Por que a textura não está indo? Ou o que você está achando? Você acha que está feio? Sabe essas perguntas que são perguntas de retorno ao trabalho direto? Geralmente elas precisam de um arquivo para que eu veja, né, o que está acontecendo, para que eu entenda, ou para que eu possa dar um contexto melhor. Para esses conteúdos, a gente usa a pasta Temp, que agora eu estou chamando ela de Temp Aulas. Oh, bonitinho. E aí, essa pasta Temp Aulas, você pode mandar uma dúvida e o arquivo, né, você pode deixar aqui, você manda a dúvida pelo Canvas ou pelo Discord, sobe o arquivo na Temp Aulas, e aí eu vejo e tenho como responder. Qual que é o ponto? A Temp Aulas é a aula geral de dúvidas de todo mundo, de todas as turmas que eu dou aula, e durante a sexta de manhã, sexta à tarde e segunda à noite, eu estou dando aula para as turmas de Assets 2, Personagens 2. Nesses horários, o foco é a turma, né? O feedback da turma. Então, se você mandar um arquivo e de repente ele sumiu, eu apaguei sem te responder, pode ser que eu estou fazendo a limpeza da pasta durante a aula, né? E aí, para não distrair no processo de feedback, eu posso apagar ela sem te responder. Então, só ficar atento que existem horários de aula, né? E horários que talvez não funcionem tão bem, mandar o arquivo para responder. E lembrando que durante as aulas a gente vai usar isso massivamente, né? Ou seja, durante as aulas a gente vai usar isso para eu ver o modelo de vocês, para a gente poder dar um retorno e falar do que se trata a coisa, né? Falar assim, ah, não, é disso que se trata o, o, o rolê, né? Aliás, falando em WhatsApp, deixa eu até olhar aqui no Marquinho, porque ele me mandou uma mensagem e ele é o patrão. Eu tenho que avisar ele que vocês chegaram e que a turma tá ok. E que tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo aqui? Peraí. Tem alguém que tá fora. Não, tá todo mundo aqui mesmo. Então, fiquem sabendo que essa pasta aqui vai ser utilizada nas nossas aulas para feedback. E aí, com isso, a gente conclui o bloco de contatos e dúvidas. Vocês entenderam essa parte? Todo mundo conseguiu acompanhar e entender essa parte? Massa, 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 massa. Legal demais. Então a gente vai para ementa. E a gente vai ler o doc todinho junto, né? Esse aqui é o lance. Eu vou ler o doc todinho com vocês. Então, o que é a nossa disciplina, então? Se você está caindo de paraquedas aqui no meio do caminho,
Isso é uma disciplina do curso de jogos da PUC. Então a gente tem uma ementa que é uma série de metas para se atingir durante o semestre, que define quais são os conteúdos distribuídos. Então, o que, que se pretende com essa matéria. Então a gente tem essas metas aqui, ó. Criação de personagem high poly. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai modelar sem medo de ser feliz, sem medo de gastar polígono. Ou seja, vai colocar detalhe para chuchu nas coisas, né? Ou seja, vai lá e pode abusar da modelagem, né? Então isso é um ponto interessante. Se a gente for num arquivo, né? Deixa eu abrir um dos arquivos aqui de modelagem high poly. Né? Deixa eu abrir um arquivo de modelagem high poly aqui. Vamos fazer isso. Modelagem high poly, o que é isso? De novo, high poly ainda é meio relativo, né? Porque high poly, daqui a uns anos, 1 bilhão vai ser low poly, né? Quando os computadores for quântico e todo mundo for quântico. Então, deixa eu abrir o Blender. Deixa eu vir aqui em Open. E deixa eu procurar aqui no meu... Deixa eu dar um refresh aqui. Aqui, ó. HD. Não. Eu quero ir em Dropbox, talvez. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se está por aqui. 2020 Sketchbook, talvez. Aí, ó. Clay Knight. Aí, ó. Vamos pegar aqui a versão 32. Pegar a versão 32 dessa personagem. Tem um monte de camada. E aqui, ó. Eu vou desligar esse cara aqui e vou ligar esse cara aqui, ó. Então, o que acontece? Eu não tenho preocupação com contagem de polígonos aqui. Deixa eu ver aqui nosso estatísticas. Ou seja, aqui ó, eu tenho 750 mil triângulos aproximadamente. Deixa eu ligar os props para ver. 750 mil triângulos. Opa, começou um ruído bizarro no meu mic. Deve ser porque ele está pegando algum... Provavelmente a interferência do próprio Blender, né, do próprio arquivo. Eu fecho ele e a gente descobre. Pode ser inclusive a ventoinha aqui do... Deixa eu abrir aqui meu mixer. Vamos ver input devices. Microfone, plugzinho. Teoricamente está tudo certinho aqui. Output devices, headphone, plugzinho, recording, build-in, tá tudo certinho. Playback. Skype output. Não tem nem nada muito óbvio do que pode ser esse ruído aqui no meu mixer, Otávio, mas vamos ter fé que esse ruído não vai para a gravação, né? Que esse ruído é só da transmissão. Mas então, 750 mil triângulos em um personagem. Ou seja, isso é uma contagem de polígonos alto, né? Ou seja, a gente tem muitos polígonos para poder fazer esse personagem. Então, quando a gente fala aqui, deixa eu voltar aqui para o arquivo genérico, geral, don't save. Quando a gente fala aqui sobre modelagem high poly, é isso. Ou seja, vocês vão poder criar um design de personagem com muitos triângulos, né? Então, esse é, na verdade, parte da diversão da disciplina, né? Você poder modelar a coisa sem preocupar, tipo, meu Deus, está acabando o número de triângulos disponíveis, né? Tipo, tem fartura. A gente também vai ver o workflow de escultura e modelagem hard surface de personagens. Ou seja, o workflow de escultura tem a ver com as ferramentas de escultura aqui, né? Então, se eu pedir um arquivo novo aqui, um sculpt, né?
O workflow de escultura tem a ver com o uso dessas ferramentas aqui, né? Ou seja, usar isso aqui para criar conteúdo, né? Então, isso é parte do que a gente está estudando aqui, né? Workflow de escultura. E a gente tem também, aqui na nossa ementa, Hard Surface, que é, na verdade, um workflow de modelagem utilizando modificadores, né? Ou seja, é o workflow utilizando esses modificadores para gerar superfície, né? Então, é a lógica de você usar às vezes, um modificador para poder criar a estrutura e poder fazer, tipo assim, uma modelagem que tem um, 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 um aspecto meio industrial, né? Às vezes ela vai ter um aspecto de peça confeccionada por uma máquina, né? Ou algo meio industrial, mas ele também serve para fazer coisas orgânicas, tá? É só... Vocês vão ver que isso não é só direcionado para coisas industriais, mas ele dá esse aspecto mais é, 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 industrial, né, pro design, né? A coisa, ela não... Ou seja, modelar isso aqui sem os modificadores é muito mais pesado, muito mais demorado e nem sempre dá o design que a gente quer, né? Então, deixa eu fazer isso aqui virar um... Então, esse tipo de modelagem aqui, ó, é o que a gente está chamando de hard surface, né? Que é a superfície dura, rígida, né? Então, isso está coberto na ementa também. Então, a gente vai dar uma olhada nos modificadores e como que a gente pode usar esses modificadores para poder fazer é, os nossos modelos, né? Tem algum legal aqui que eu consigo usar aqui? Acho que não, né? Head split. Vou deixar ele aqui. Então, deixa eu começar um arquivo novo aqui de novo. Específico de Blender 3, talvez vai ter uma ferramenta ou outra. Geometry Nodes, deve ter um pouquinho de Geometry Nodes. Que já tinha no 2.9, mas não se estava tão completo. Mas é porque muito do trabalho do Blender 3 é otimização, né? Então nem tudo é recurso novo. Mas talvez Geometry Nodes, a gente vai vendo. Deve ter alguma coisa que é específica do 3 que a gente vai descobrir no processo, né? A gente vai atualizando as ferramentas, vai aqui, né? Então, Hard Surface para personagens, obviamente, né? Retopologia, né? Que é você fazer a versão low poly do seu modelo high poly, né? Ou seja, isso funciona tanto para você fazer LOD, né, Level of Detail num jogo, quando funciona também, porque às vezes seu personagem ele não funcionaria no jogo, às vezes ele é pesado demais, principalmente quando ele é todo esculpido. Ele não funciona com rig, não é bom de rigar, não é bom de texturizar, então às vezes você tem que fazer uma retopologia para finalizar, né? Então a gente tem o conteúdo de retopologia também no nosso ementa. O bake de mapas e texturas volumétricas. Texturas volumétricas que a gente está falando aqui é o bake do Ambient Occlusion, bake de rugosidade, bake né, valores de metálico. Então, a gente tem essa aula de bake, né? Como é que você imprime coisas do high poly no low poly, né? E como que você também dá bake de coisas que você criou como material no resultado final. Né? A gente tem técnicas de texturização, né? Ou seja, como é que a gente pode texturizar os nossos personagens. Essas técnicas avançadas de criação e aplicação de skills de deformação é cobrir um pouquinho do que a gente tem de automação mesmo, né? Tipo,
talvez o Rigify ou alguma coisa que possa trazer isso, caso você já não tenha um rig, né? Ou seja, caso você tenha que rigar na brutalidade, tá? E aqui tem um pedaço sobre publicação, criação de portfólio online, que é uma aula bem de finalização mesmo, é quase que uma conversa sobre ficou bom o seu trabalho, mostra pro mundo, né? Tipo, mostra pras pessoas, né? E quando eu falo que ficou bom, gente, não é nem tipo assim, ah, ficou muito belo. Ficou bom do tipo, ah, tá, eu me vejo fazendo isso como ofício. É isso que é ficar bom. Você tem uma satisfação com o resultado que não tem a ver com se está belo, mas com o fato de que você repete aquele processo várias vezes, se for necessário. Então, se você chegar nesse espaço de bom, então você tem mais é publicar e fazer um portfólio, tá? É, vocês entenderam nossa ementa? Deixa eu também perguntar se tem alguma dúvida, né? Alguma dúvida até agora, pessoas? Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar com áudio também, tá? Mas às vezes é bom a gente parar e perguntar, tem alguma dúvida até agora? Ó, não tendo dúvida, a gente avança para a apresentação do plano de ensino, que é essa parte de baixo aqui, né? Ou seja, e é também nossa primeira aula, né? E essas coisas de integração de disciplina, né? A gente vai falar sobre trabalho, avaliação, essas coisas, né? Mas aqui, ó, quais são quais são os conteúdos da matéria, né? A gente começa com a preparação, né? Que seria isso aqui, ó. A pesquisa da anatomia, a pesquisa a criação de concept, né, as referências que serão usadas para criar a escultura. Então a gente começa projetando alguma coisa, né? Ou seja, o que será modelado no decorrer do semestre, né? Quais são as coisas que serão criadas no decorrer do semestre. Então isso é provavelmente a nossa conversa depois do intervalo, né? E vai ser, no caso do YouTube, seria o próximo vídeo, tá? Que é, tá, então o que vocês vão fazer, né? Qual que é o conteúdo que será criado e produzido, tá? Aí na semana que vem a gente já tem a demonstração das ferramentas de modelagem Hard Surface, né? E os primeiros modificadores. Se não der tempo, na semana que vem a gente pode ter mais uma, não tem problema, mas semana que vem a gente já fala sobre a modelagem de Hard Surface. Porque você pode fazer o personagem inteiro sem esculpir, só modelando high poly. Não tem porquê você esculpir só por esculpir, né? A escultura ela tem que ser uma ferramenta prática, útil, né? Então, e mesmo esculpindo, tem coisas que é melhor modelar e tem coisas que é melhor esculpir. Então, o seu personagem é um mix de conteúdos, né? Ele não vai ser ou todo esculpido ou todo modelado com hard surface, né? Então, geralmente eu começo pelo hard surface, gente. Geralmente a gente começa pelo hard surface porque a hard surface ela é mais democrática que escultura. Porque modelagem em hard surface não precisa de tablet, não faz diferença ter uma tablet. E escultura faz diferença uma tablet. E tem coisas que precisa da tablet para funcionar, porque pressão, por exemplo, é um recurso que só funciona com tablet, né? Outra coisa é que você consegue otimizar com a modelagem hard surface o desempenho da sua máquina, ele aguenta mais tranco do que com a escultura. A escultura ele está lidando com milhares de vértices ao mesmo tempo numa pincelada. E no hard surface, às vezes ele está calculando mais ou menos né? Ele está trabalhando só com os vértices originais, não está nem fazendo conta dos vértices virtuais, né? Então, às vezes é mais leve. Então, só a máquina é muito fodidinha, não está conseguindo fazer uma escultura muito elaborada. Às vezes, modelagem hard surface é o que você precisa, tá? E aí a gente vai falar sobre malha básica para escultura, né? Tipo, escultura ela passa por processos, né? De
blocagem, né? Então isso aqui a gente pode chamar de blocagem também, isso que é essa aula. Ou seja, você criar o bloco do que vai ser esculpido, né? E como que o Blender vai tratar esse bloco, né? Ou seja, como que em cima desse bloco ele consegue colocar mais detalhe. Então isso aí a gente tem uma aula só dos modificadores direcionados à escultura, né? Aí a gente tem quais são as ferramentas de escultura digital e as configurações que ele tem para elas, né? E o que seria o primeiro tratamento de uma escultura, né? Ou seja, aqui nesse bloco aqui, ó, a gente já está transitando da modelagem para a escultura, né? Então, esses 4 tópicos é eu falando que vai ter escultura. Ou seja, que vocês vão ter as etapas de detalhamento de blocagem, né? Aqui você vai ter as etapas de tratamento de escultura e refinamento, né? Tipo, chegar no espaço de detalhe fino na escultura. Lembrando que talvez a sua escultura seja só um pedaço ou só um detalhe do seu personagem. Talvez você não faça escultura de tudo, né? Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Depois de esculpir, a gente vai falar sobre a retopologia. Isso, como que é uma boa superfície de modelo 3D para rig e animação, né? Então a gente fala sobre retopologia, obviamente a gente fala sobre topologia também, né? Que é o estudo de superfície, como que a gente pode fazer loops que funcionem para deformação, né? Seu personagem poder fazer careta, por exemplo, ele tem que ter os loops nos lugares corretos, senão pode deformar de um jeito estranho, e em vez de a pessoa ver a expressão que você quer passar no personagem, ele vai ver o quê? Artefatos de modelagem, né? Depois de fazer a retopologia, a gente vai fazer o processo de impressão do modelo high poly para o modelo low poly, então são os processos de bake, né? E depois do bake, a gente pode ir para a parte de pintura de textura ou de aplicação de textura, né? Então vocês vão ver que essa parte aqui, ó, é texturizando o personagem. Ou seja, a gente tem um bloco desse curso que é sobre a textura do personagem, como é que a gente pode texturizar ele, tá? E aí aqui a gente tem um pedaço que é a criação dos controles de personagem, né, para fazer pose principalmente, né, aqui nesse semestre, se tiver animação, porque você está usando o modelo no jogo, então vai ser usado o conteúdo que vocês já aprenderam no primeiro, no segundo período, no primeiro, segundo e terceiro período, né, vocês estão no quarto. E vocês vão implementar esses conhecimentos de animação no personagem, mas para a minha disciplina propriamente dita, eu não preciso da animação. Eu me viro muito bem com poses. Então, se tiver poses legais, isso aqui já funciona para mim, né? E aí a gente tem sobre render e a finalização e a render, que é você pegando seu personagem e usando como peça de apresentação, né? Então, se eu for lá no meu site, que é o meu portfólio, meu site, né? Vocês vão ver que meus personagens, eles ficam aqui, né? E se eu pegar um dos personagens 3D que eu fiz, né? Vocês vão ver que o que eu estou apresentando desse personagem são os renders dele, né? E aí, para fazer esse render, eu preciso fazer pose, né? Ou seja, se eu preciso fazer pose, eu preciso de um rig por trás, né? Vamos ver aqui o post mais antigo. E aqui mesma coisa. Aqui eu tenho renders mostrando tipo, os detalhes do personagem, né? Então, o que eu estou entregando, na verdade, aqui são renders onde eu posso mostrar tipo, em detalhe o resultado do meu modelo, né? Então, isso é um jeito de falar, eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer a coisa, né? Eu sei fazer, ó, tá feito, ó. Então você consegue mostrar uns detalhes mostrando tipo, o nível de acabamento que você colocou. Então, no caso desse personagem, tem as costurinhas da luva, que é um detalhe fino, né? Tem tipo, detalhes como
a marca de digital na armadura e os arranhados, né? Então é um nível de detalhamento alto que carrega aqui nesse modelo, né? Então esse meio que seria a nossa meta final como disciplina, é que você tenha no final um personagem renderizado, que você fez o processo inteiro, você consegue apresentar ele como um produto seu, né? Obviamente que varia muito a experiência de cada um aqui na turma, então a qualidade desse trabalho pode variar bastante. A gente quer só ver se você conseguiu cumprir essa sequência lógica de cria o personagem e vai preparando ele para uso, tanto para jogo, que seria fazer a versão low poly, quanto para render. Você pode inclusive manter a versão high poly para render, que não tem problema usar a versão high poly num render, né? O render ele é estático, então não tem problema você fazer isso, tá? Eu já vi que tem uma pergunta do Vitor Lucas aqui, né? E eu tô encerrando o que é o nosso círculo de aula, né? Ou seja, isso aqui é o nosso currículo de aulas. E aí, antes de ir para os trabalhos, eu vou responder o Vitor Lucas e também quero saber se tem mais dúvidas além dessa. O Vitor falou que tem uma ideia de personagem e já pode preparar coisa. Claro que sim, já pode preparar as coisas. Você não precisa esperar, né? Já pode deixar tudo redondinho aí para começar a esculpir, modelar. Tá? Se vocês sabem o que vocês vão fazer, já prepara o material. Não, a gente vai ver isso, Isadora. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula, hoje mesmo, né? Depois de terminar de gravar esse vídeo, a gente vai fazer um intervalo. E aí a outra parte é realmente a gente conversando sobre o que vocês têm de projeto, né? Porque vocês estão no meio de um TI, então já deve ter uma série de coisas, né? Como que a gente pode alinhar isso com a disciplina e, e seguir. Quem está fora desse grupo é o Vitor Lucas, não é isso? Confirma para mim se é isso mesmo. E aí, no caso dele, se ele estiver fazendo um personagem que não serve para o TI, porque o TI dele é uma simulação que talvez nem inclua o personagem, né? Vai saber o que vai acontecer, né? Ou talvez não tenha personagem esse semestre, ou ele tem que fazer uma versão low poly ainda para poder mapear. Então é provável que ele faça um projeto pessoal, né? Então existe a chance de que ele faça. E, na verdade, gente, é lógico que o ideal é a gente alinhar o trabalho de modelagem com o TI, mas isso não é uma obrigação, isso é só uma recomendação. Ou seja, se a gente fizer os modelos dessa disciplina cair no TI, a gente está fazendo um trabalho virar dois, né? E se faz dois trabalhos, ou seja, tem que fazer dois personagens para a minha matéria e mais dois personagens para o seu TI, você está fazendo quatro personagens. Então, será que o tempo é hábil para isso, né? Então, é bom lembrar que não existe uma obrigação, né? Não existe uma obrigação de que o trabalho da matéria seja o trabalho do TI. Isso é só mais prático, é só absurdamente mais prático, né? É... Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, pessoas, antes de eu ir para os trabalhos? Mais alguma dúvida até agora sobre o semestre? Antes da gente falar sobre os trabalhos do semestre? Então, massa. Beleza. Então, vamos ver o que são os trabalhos do semestre. O primeiro módulo da gente vale 50 pontos. O nosso primeiro trabalho é a modelagem high poly, tá? Então, vocês sabem que eu tento deixar a descrição mais objetiva possível para a entrega eu poder avaliar os pontos sem ter que ficar inventando critério em cima da hora, do tipo, será que tá bonito? Será que tá belo? Né? Então, vocês sabem que né, tem essas coisas. Então, eu preciso
na verdade, no primeiro módulo, de dois modelos high-poly. São dois modelos high-poly, primeiro porque a gente tem, na verdade, já duas naturezas de técnica, é, existe entender a ferramenta, depois criar familiaridade, né? E eu acredito muito nessa repetição do processo para poder ficar mais competente, né? Então são dois personagens que a gente vai fazer, são dois personagens high-poly, tá? E aí vocês vão entregar esse personagem com três imagens de referência, ou seja, três concepts, às vezes um concept e uma foto. A gente conversa disso na próxima aula, inclusive, sobre se a gente tem imagens suficientes, se precisa de mais imagens, né? E esse vai ser entregue em formato blend, né? Com as imagens embutidas no arquivo, ou seja, eu consigo abrir o modelo e ver as imagens ao mesmo tempo, tá? Como as esculturas são muito grandes, talvez alguém queira compactar, se compactar eu peço que seja no formato zip. Mas como a nossa entrega é no Drive, provavelmente não vai precisar comprimir. Talvez possa só jogar o ponto blend lá e tá feito, tá? Lembrando que tudo tem que estar nomeado, tá? Todas as coisas têm que estar nomeadas, malha, objeto, arquivo, sabe? Tenta manter tudo nomeado bonitinho, porque a gente precisa de uma orientação boa, né, do conteúdo que está vendo. Então vocês vão ver eu falando a mesma coisa que eu falava lá no primeiro período de tudo tem que estar nomeado, tudo tem que estar organizado, né, tudo tem que estar... O arquivo ele tem que ser muito bom de navegar, tá? A gente volta nisso no decorrer do semestre, mas é bom lembrar que eu peço é, é, que o arquivo esteja organizado, tá? Aqui esse deve estar relacionado é uma recomendação, tá? Eu vou melhorar esse texto para ficar claro que o ideal é que o personagem esteja relacionado ao TI, mas se não tiver, não tem problema, tá? E, obviamente, o modelo ele tem que estar de acordo com a referência que você está me apresentando, né? Se você está vindo toda semana apresentando o Zezinho Pirulito, né? Amigo da garotada, né? E eu tô vendo assim, tá, o cara tá modelando Zezinho Pirulito, amigo da garotada. Legal. E aí, chega no final, você me entrega o cangaceiro do cagaço que odeia todo mundo, eu vou falar assim, peraí. O que aconteceu? Né? Tipo, eu tava esperando um design, um personagem, eu tava acompanhando o feedback um design, e aí virou outra coisa, sabe? Ou então, tipo, a imagem tá lá, mas você parou de seguir a imagem de referência. E você não incluiu a imagem nova de referência que você está usando. Então, você tem um personagem, sei lá, era um tigre, e aí tem uma imagem que é um coelho na referência. E aí é porque você trocou no processo o objetivo, mas você não foi trocando as imagens de referência. Então, eu preciso que tenha um alinhamento entre o que você está me falando que você vai entregar e o que você entrega, tá? Então, isso é importante, tá? Eu não vou repetir essas coisas de nomear né? E aqui, obviamente que a gente não quer normal invertida no modelo e que a gente quer o mínimo de artefatos, mas vocês são veteranos, vocês sabem do que eu estou falando. Então eu especifico depois e vocês já estão acostumados com o tipo de conteúdo que a gente pede, né? Então você sabe como que eu gosto do arquivo organizado, né? Mas aí a gente vai falar isso toda semana, então eu fico tranquilo, tá? De todo jeito tem a descrição dessas coisas no próximo trabalho, então, né? Se gosta é um problema, né? O problema não. Mas vamos lá. Então, o primeiro trabalho, duas esculturas ou modelo high-poly. Pode ser dois modelos high-poly? Pode. Pode ser duas esculturas? Pode. Pode ser uma escultura e um modelo high-poly? Uma modelagem? Pode. Pode ser misturado? Meu modelo é ao mesmo tempo escultura e modelagem high-poly? Pode. Importante, me importa muito mais atingir o design com qualidade do que, tipo... E o high-poly também, gente, tem que entender que o high-poly ele não é uma contagem. Eu não quero que você me faça um modelo com 750 mil triângulos. O que eu estou falando é que não importa se chegar lá. Se você fizer um modelo com 100 mil triângulos e ficar lindo, beleza, 100 mil triângulos é o que você precisou. Se você fizer com 10 mil triângulos e ficar super detalhado, beleza, 10 mil triângulos é o que você precisou. Se você fizer com 1 milhão e foi o que você precisou, massa. Não é para ficar embutindo triângulo para ficar high poly.
Eu não estou avaliando se você fez realmente muitos triângulos, tá? Pelo amor de Deus. Né? Até porque fica pesado, né? Tipo, quanto mais triângulo, mais pesado. Então você não precisa forçar a amizade, não. Mas assim, por experiência, o mais provável é que vocês ultrapassem a casa dos 50 mil triângulos. Isso é o mais provável, que tipo, fique acima dos 50 mil triângulos. É, Porque a gente pode realmente pôr muito detalhe, pode fazer muita coisa. Principalmente na hora do bake, a gente pode ter esses detalhes mais refinados. E, por experiência também, quando vocês ultrapassam 1 milhão de triângulos, muitas das máquinas começam a apresentar muito lag. Então, acima de 1 milhão de triângulos, já começa a chorar na rampa umas coisas. E 1 milhão de triângulos é muito triângulo, então não tem necessidade de você fazer um personagem com 2, 3 milhões de triângulos, não, tá? Mas isso é, de novo, é porque geralmente as máquinas que a gente tem de média aqui, elas sofrem um pouco com a contagem alta de triângulos, né? É... 20K, 30 modelos, é isso aí, ó. Era tempos bons, ó. 20K, 30 modelos. Agora você vai ter um modelo com 20K e eu vou estar falando, põe detalhe, põe detalhe. Põe detalhe, pode acrescentar triângulo aí nesse negócio. É... Deu pra entender esse trabalho, gente? Deu, né? Aqui não precisa textura, tá, gente? Não precisa textura. É só escultura mesmo, né? Então, só modelagem, é isso aí. O próximo trabalho já é retopologia e textura, ou seja, já é você pegando a topologia do modelo high poly, otimizando ela, se for o caso, né, ou colocando loops no lugar correto, já preparando para poder irrigar, né, ou seja, já fazendo os bakes e texturizando. Então, o próximo trabalho, eles já são os modelos pronto para jogo. Pronto para jogo. Então, esse personagem está pronto para o jogo. Eu posso só colocar no jogo e é isso aí. Ele não precisa estar animado, ele não precisa estar rigado, tá? Eu não estou avaliando se ele está rigado. Mas a parte de modelagem e textura está pronta para o jogo. Ou seja, se eu colocar esse personagem, essa malha num jogo e essa textura no jogo, eu vou conseguir o acabamento que a gente estava trabalhando com ele, tá? Então são dois low poly, porque cada um dos que você criou lá em cima agora vai ter a versão low poly dele, tá? E aí, aqui, ó, vocês vão ver que tem a minha preocupação com a qualidade desse low poly, ou seja, aqui eu já quero ver se o UV está bem aberto, se tem um bake do mapa de normal, se usou o bake para criar textura, se a modelagem segue os princípios de modelagem, né? E obviamente que eu vou querer todas as peças modeladas, todas as peças organizadas, né? Aquela política de boa organização, né? Ou seja, quando eu entrar numa coleção, né? Aqui é meu personagem low poly, né? Aqui é o personagem low poly. Então cada peça está nomeada, tá vendo? Se eu abrir aqui, cada malha está nomeada, e se eu abrir o material ele é um material de bake, né? Então ele está nomeado como bake. E aqui, ó, isso aqui é que eu quero que vocês prestem atenção, ó. Isso aqui é a interface de rig, mas tem que estar nomeado também. Então, tem que estar nomeado todas as pecinhas, né, tudo tem que estar organizadinho. Coleção também, tá vendo? Ó? E aqui é fácil de ver, olha só que interessante. Eu sei que essa coleção é um personagem, eu sei que essa coleção é o high poly. E o high poly, se eu entrar aqui, ó, ele tem tipo costura, braço, mão, tá vendo? Tá bem organizado, tá bem fácil de lidar. Então, tanto meu high poly quanto meu low poly estão bem organizados aqui, ó. Esse aqui ele já tá, inclusive, ele já tá com os materiais, eu só não vai aparecer aqui porque eu mudei a pasta de lugar, então
eu copiei o modelo aqui, ele não vai aparecer o shader, eu acho. Acho que se ligar o shader, ele vai falar assim, cadê as texturas? Mas, ele vai falar assim, cadê as texturas? É porque eu tenho que localizar elas, ó, estão todas fora da pasta. Que é uma outra preocupação que a gente vai ter. Na entrega, eu preciso que vocês lembrem de mandar as imagens, né? Ou seja, se mandar só um modelo, eu não vejo as coisas, né? Então, deixa eu vir aqui, ó, deixa eu achar os arquivos perdidos. Ele achou os arquivos perdidos, tá vendo? E aí eu posso vir aqui, ó, e posso pedir para ele dar pack, se eu quiser, ou vocês podem embutir no zip e tal, mas o ideal para mim é que você dê um pack dos recursos, né? É, se você der pack dos recursos, tudo que é externo ele passa para dentro do arquivo. Ó, ele empacotou 26 imagens que eu estou usando, né? Ele empacotou a imagem. Então eu consigo ver o que você pretendia com aquilo, né? Isso aqui já é a versão low poly, né? Ou seja, isso aqui já é a versão low poly. Se eu vier aqui, ó, e abrir o meu design aqui do personagem, vocês vão ver que existem relevos aqui, ó, que não pertencem à estrutura de modelagem, né? Existem brilhos que não são volume, coisas que não é a modelagem, mas já é um mapa de relevo, né? Então, a beirada do cinto aqui, ó, ela não existe como modelo, ela existe só como mapa de relevo. Então, esse brilhinho que dá aqui na beirada aqui, esses brilhos são todos relevos. Que é o que a gente está procurando, né? A gente está procurando um negócio muito otimizado, né? As dobras do tecido, ó, elas não acompanham a modelagem, elas são um mapa de relevo, ó. Então, o tecido ele dobra, né? Então, tá vendo? Essas dobras todas, elas são mapa de relevo. Então, é o que a gente está procurando no trabalho de retopologia e textura. A topologia é limpinha, tá vendo? Ó? A topologia é limpinha. E aqui, inclusive, também tem, na minha pele também tem um mapa de relevo. Ó. Alguém perguntou, pele é relevo? Pele tem relevo também, ó. Aqui, ó, a minha personagem tem uma pele granulosa, ó. E se eu for aqui no modelo, o modelo ele é tipo bem low polyzão, assim, ó. Então, com isso aqui dá pra dar perceber um bocado, assim, o quanto dá pra fazer né? Ou seja, aqui, ó, as costurinhas, elas vão ser como mapa de relevo, né? Então é o que a gente está procurando como trabalho de retopologia e textura, tá? Lembrando que no trabalho de retopologia e textura não precisa ter pose, tá? Não precisa ter pose, tá? Pode estar todo mundo na pose T, assim, pose de repouso, tá? Eu só preciso da pose no render. Então, beleza? Esse foi o retopologia e textura. Então, opa, documento errado, esse documento. Né? Então, é, 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 vocês vão fazer dois desses, né? Dois low poly texturizados e com mapa de relevo. Então, vai ser massa, né? Ou seja, vai ser tipo pronto para jogo. E o nosso trabalho final, que tá. Aliás, eu não falei as datas, porque as datas eu ainda estou negociando elas assim com o calendário, mas é provavelmente 24 de abril, 29 de maio e 26 de junho, as nossas datas, tá? Então isso aqui já é depois, inclusive, da entrega do TI, tá? Isso aqui já é tipo o seu portfólio mesmo, tá? Isso aqui, ó, é o render do seu... Render de cada um dos modelos, né? De cada um dos modelos apresentados no trabalho.
Então vocês vão fazer, na verdade, um total de 8 imagens para mim, né? Um total de 8 imagens para mim. Já colocando fundo, fundo aqui eu posso é neutro, né? Significa que o fundo ele não chama atenção, ele não é mais interessante do que o personagem, tá? Se você fizer um fundo que é mais interessante que o personagem, lascou, né? Mas aqui eu quero ver a pose. Se você quiser entregar animado, pode ser animado. E aí volta lá no meu site, né? O exemplo do que a gente espera, né? Por exemplo, essas imagens aqui são o meu exemplo de, entrega para mim imagem do personagem finalizado, né? Entrega um detalhe que você achou interessante, né? Uma pose que você achou interessante. E se quiser, pode inclusive entregar uma animaçãozinha, né? Se você achar que vale a pena, né? Para servir como né, referência para mim, tá? Quem tiver vendo isso aqui no YouTube e falar, meu Deus, onde é que estão essas coisas aqui? Eu coloco o link na descrição, tá? E lembrando que esse personagem aqui tem o processo dele inteiro numa playlist minha aí do YouTube. É só procurar aí nas minhas playlists que vai ter um processo inteiro dessa personagem. Eu ponho o link também das playlists na descrição do vídeo, tá? Mas aí, tipo assim, isso aqui seria o trabalho final. Tipo, me apresenta o modelo como uma peça de portfólio, né? Me apresenta o modelo como uma peça de portfólio. Então, esse aqui é o nosso trabalho final da matéria, tá? Da disciplina. A gente tem também o trabalho de TI, né? Eu geralmente sou a banca, eu só faço parte da banca de TI, então isso aí a gente tá jogando o jogo de TI de vocês e tá vendo como que tá ficando o TI, como que tá ficando essas coisas. Então, se você está matriculado no TI, não importa nem de qual período que esse TI é, vai ter uma nota que é relativa ao TI. Tá? São 10 pontos e se por acaso algum de vocês não tiver no TI, né, alguém estiver vendo o vídeo gravado, entrou na turma depois, fala assim, mas eu não estou em TI, eu tenho que acrescentar um ponto, eu tenho que acrescentar umas peças de modelagem no seu trabalho, ou seja, seu trabalho é mais do que os personagens, você também tem que modelar umas peças de cenário para poder ser avaliado. Então, seu cenário não pode ser só um fundo infinito, ele acaba tendo que ser um piso, uma maquetezinha semelhante ao meu exemplo que eu mostrei agora, que a personagem ela tá dentro de uma caverna, tem uns morceguinhos voando, então isso aí seria o acréscimo de quem não está fazendo TI nenhum e precisa de mais 10 pontos, ou seja, a ambientação ela acaba tendo que ser um pouquinho mais séria, né? Mas aí a gente manda uma demanda à parte para quem vai fazer isso, tá? E reavaliação, se Deus quiser, ninguém vai fazer, não é isso? Se Deus quiser, ninguém vai fazer reavaliação, Deus me livre de reavaliação. Que significa que vocês vão ter que fazer um trabalho muito corrido, muito detalhado, e vocês vão chorar na rampa. E eu não quero isso pra ninguém, não quero ninguém tendo que catar ponto no final do semestre. Então, né, isso não é legal. Então, mas existe também uma reavaliação, eu só não quero realmente preocupar com ela. E isso é o nosso plano de semestre. Esse é o nosso plano de semestre. Dúvidas e perguntas sobre o que foi dito até agora, pessoas? Dúvidas e perguntas sobre o que foi dito até agora? Vou deixar ela aqui no fundinho. Tá tranquilo? Então, o que acontece agora? Eu estou encerrando essa gravação desse vídeo, então, agora. Tem uma pergunta da Isadora, peraí, apareceu para mim aqui. Se o plano vai estar disponível para a gente reler? Sim, eu vou colocar ele no Canvas para vocês, assim que a turma aparecer para mim, eu vou mandar
esse doc para vocês com os links. E a descrição da disciplina, né, as aulas, a ementa, isso vai estar também na descrição do vídeo. Os links é que não vão estar na descrição do vídeo do Drive, é porque o Drive é só para vocês, então eu não vou colocar isso na descrição do YouTube. Então, se você está no YouTube, eu não vou colocar para você a descrição, né, o link da pasta do Drive, né, pessoa? Você está assistindo aí, você não está matriculado no curso, não tem por que você colocar um trabalho lá para eu avaliar, não tem onde eu pôr essa nota. Mas, vai ter sim, Isadora. Vocês vão ter acesso a esse doc em breve. Em breve, em breve. É só eles abrirem a turma para mim. Tá. Que isso. Não faço mais que minha obrigação com isso. Então, pessoas, olha só. Brigadão pela participação até agora. Eu estou encerrando essa gravação neste momento. Tá? E a gente se vê ainda aqui, porque nossa aula não acabou, mas para quem está vendo isso no YouTube, fica atento. Essa é a primeira aula, a introdução, então tem a sequência das aulas sendo colocada aí. Fica atento na playlist da disciplina de criação de personagens 2 de 2022, primeiro semestre.